Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Dia. Que Deus abençoe o seu dia, o seu lar e a sua família, derramando bênçãos sem medidas em nome de Jesus. E o Evangelho do dia de hoje está no livro de João, no capítulo 19 e no versículos 23, que diz assim: Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida, disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja no bastão de isopor e o encostaram na boca de Jesus. Quando ele bebeu o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a sua cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandassem tirá-los da cruz. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram, quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso, o que aconteceu, contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar das Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença a José, foi e o retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e enrolaram em lençóis que haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo.
Amém? Esse é o Evangelho do Dia, aqui no YouTube às 11 horas da manhã. Te encontro aqui amanhã, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe com o seu familiar, com um amigo, a palavra de Deus, para que venhamos ter vida em abundância e que a palavra renove a nossa fé dia a dia. Desejo a todos um bom dia, até amanhã.